Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Terça-feira, Deus abençoe a sua terça-feira. Estamos na 7ª semana do tempo comum. Hoje, bênção para amar e servir. Vamos pedir a Deus esta graça. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Manaquiri, no Amazonas. Deus abençoe vocês aí de Manaquiri que estão rezando junto com o Padre Alessandro Bob. Então, um grande abraço para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 9, versículos de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: Que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, no Evangelho de hoje, Jesus está com os discípulos num lugar a sós, afastados da multidão. Em alguns momentos, Jesus queria ficar a sós com os discípulos. E para quê? Para formá-los, para ensinar-lhes as verdades da fé. E assim como aos discípulos, hoje Jesus vem ao nosso encontro através da palavra para nos ensinar, para nos formar. Então peça ao Senhor a graça de acolher hoje esse ensinamento de Jesus para a tua vida. E sobre o que Jesus quer nos ensinar hoje? Ouça: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Jesus nos ensina sobre o servir, sobre a humildade, como verdadeiros caminhos para sermos os primeiros. Não é impressionante, justamente quando Jesus começou a falar do seu sofrimento, da cruz pela qual ele passaria, justamente quando Jesus revela isso aos apóstolos, o que eles estão discutindo? Sobre quem seria o maior entre eles, ou seja, discutindo sobre poder. E aí Jesus começa a ensinar a eles sobre o verdadeiro poder, o poder do servir. Olha, é interessante como o ser humano tem muito essa questão de querer ser o maior, a tal da mania de grandeza, de ser reconhecido, de se destacar. Essa coisa, de gostar de ser servido pelos outros, parece que isso está na natureza do ser humano, mas na natureza fragilizada pelo pecado. Veja que essas tendências, essa mania de grandeza, de ser servido, de querer que o mundo gire ao seu redor, essas tendências estão sutilmente ligadas ao orgulho, à soberba, à vaidade, à vanglória. Só que tudo isso, embora pareça trazer assim alguma felicidade, pareça trazer um sentido para a vida, não traz. É um engano. Quando a gente olha para Jesus, Ele, o próprio Deus que se fez homem. Se você olha toda a vida de Jesus, da encarnação no ventre da Virgem Maria até a cruz, foi um constante servir. Ele que é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, fez da sua vida
uma constante vida de obediência e de servir ao próximo, as pessoas. Não só fez, mas mostrou que esse é o caminho, se nós queremos verdadeiramente encontrar um sentido e um propósito para a nossa própria vida. Em tudo Jesus nos amou. Mas como que Ele nos amou? Servindo, doando-se, entregando-se. E hoje Ele está te dizendo no Evangelho: você quer ser o primeiro? Você quer ser o maior? Ok, então seja aquele que serve. Há uma diferença entre servir-se das pessoas e servir às pessoas. Há uma diferença entre servir-se de Deus e servir a Deus. Quando a gente vai descobrindo isso e trazendo essa dimensão do servir para a nossa vida, a gente vai percebendo o quanto a vida da gente vai ganhando um novo sentido. Então, peça a Jesus essa graça, a graça de servir. Isso vale para a vida de família, para a vida em comunidade, para o ambiente de trabalho. Servir com amor, procurando ser canal e sinal de bênção na vida das pessoas. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. No Evangelho de hoje, o Senhor nos ensina o servir como verdadeiro caminho de felicidade e de sentido para a nossa vida. Quantas vezes, Senhor, o mundo quer nos convencer do contrário, que a felicidade está em ser servido e que tudo gire ao nosso redor, que o mais importante são os nossos próprios interesses em primeiro lugar, quando nós sabemos, Senhor, que por trás de tudo isso é sempre esse espírito de orgulho, de egoísmo, que move o coração do ser humano, que se deixa levar por essa forma de viver. Obrigado, Jesus, porque no Evangelho de hoje vem nos ensinar um caminho melhor, um caminho onde podemos fazer da nossa vida dom, presente para os nossos irmãos e irmãs, servindo, colocando nossos dons e talentos para promover o bem na vida das pessoas, no mundo em que vivemos. Que pelo poder da vossa santa bênção, este filho, esta filha, possa crescer a cada dia, Senhor, na capacidade de amar e de servir os seus semelhantes. Que desça sobre você esta bênção do Deus de infinito amor, o Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém, amém, amém. E assim eu deixo para você o meu abraço com muito carinho. Fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite. Amanhã estamos junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.